Oi pessoal, estamos de volta com a nossa Escola de Formação Cristã. Hoje iniciamos o módulo Escrituras, essa é a nossa aula 1, seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai começar esse módulo novo sobre a Bíblia e é isso que a gente vai estar estudando então no decorrer das próximas aulas. Eu gostaria, antes da gente começar a entrar no assunto mesmo, de recomendar 2 livros. O primeiro livro que eu quero recomendar é esse curso Vida Nova de Teologia Básica, o livreto Introdução à Bíblia. Esse livro aqui é um livro mais teológico, mas com uma linguagem simples, é de introdução mesmo. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais nos conceitos teológicos, esse livro é bem recomendado para iniciar. E o segundo livro, que a gente também vai usar de base para o nosso curso, muitos dos conteúdos então são retirados desses 2 livros, é o livro Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. Esse livro aqui é um livro que é mais completo no sentido de trata de diversos assuntos referente ao cristianismo, e eu também recomendo para você que tem interesse então em se aprofundar e saber as bases da fé cristã e por que o cristianismo faz sentido. Esse é até o subtítulo do livro. Então, fica aí essa indicação desses 2 livros, que são muitas das coisas, as bases daquilo que a gente vai estudar aqui. Além desses 2 livros, eu também quero recomendar uma página na internet e um canal no YouTube também, que é o canal do The Bible Project. Eles têm uma página em inglês, mas no YouTube deles, eles têm uma página em português, The Bible Project. Se você procurar lá no YouTube vai aparecer, ou então você pode assistir os vídeos em inglês, só que habilitar no seu vídeo a legenda em português, que você vai conseguir então absorver os conteúdos. É um conteúdo muito legal para iniciar e aprofundar os seus estudos sobre a Bíblia. Eles têm diversos vídeos e muitos vídeos tratam sobre a Bíblia. Então fica aí essas recomendações para você que quer se aprofundar, quer estudar em momentos fora de aula. Estou sempre também à disposição para qualquer pergunta, como sempre. Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, e nós vamos trabalhar alguns conceitos. Então, a gente vai trabalhar 4 temas principais: conhecendo a nossa Bíblia, estudando a Bíblia, entendendo a Bíblia e vivendo a Bíblia. Nós, então, vamos estudar esses 4 temas no decorrer de diversas aulas, para que a gente venha ter não só um entendimento correto sobre a Bíblia, mas também para que a gente venha aprender a estudar e aprender a colocar em prática aquilo que estudamos. Hoje, nós vamos ter uma introdução, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é o porquê nós devemos estudar a Bíblia. Então, tudo que a gente faz, a gente gosta de saber o porquê, então eu quero tratar com você aqui alguns aspectos e algumas respostas do porquê nós devemos estudar a Bíblia. Primeira verdade que eu quero compartilhar é que através da Bíblia nós aprendemos quem Deus é. Então a Bíblia é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. Isso é uma verdade. E é então através da Bíblia, por meio da Bíblia, que nós conhecemos quem Deus é. Não é possível conhecer a Deus profundamente sem ler e estudar a Bíblia. Então, a Bíblia é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. E nós, então, se queremos conhecer a Deus, que eu tenho certeza que você quer conhecer a Deus, precisamos estudar a Bíblia. A segunda verdade que nós aprendemos através da Bíblia é como viver. Então, através da Bíblia, nós entendemos quem Deus é, nós entendemos, então, as características de Deus e nós aprendemos sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Se nós queremos, então, viver uma vida que agrada a Deus, precisamos estudar a Bíblia e conhecer como precisamos viver e também conhecer o amor de Deus por nós. A terceira verdade que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia é qual é o propósito de Deus. Nós entendemos então, por meio da Bíblia, quais são os propósitos de Deus para a humanidade e então podemos nos colocar no lugar que Deus tem para nós, entendendo o propósito que Ele tem para a humanidade e para as nossas vidas. Através da Bíblia entendemos qual o propósito de Deus. Também através da Bíblia nós obtemos a resposta para os anseios humanos. Deus foi quem nos criou e Ele escolheu se revelar por meio da Bíblia. Então,
as respostas para as nossas questões, para os nossos anseios, nós encontramos através das Escrituras. A Bíblia é a resposta para os nossos anseios que Deus deixou para nós. Então, por isso que nós estudamos a Bíblia, para conhecer a Deus, para entender como viver, para entender o propósito de Deus e para obter as respostas para os nossos anseios. Então, por isso que nós estudamos a Bíblia. E eu gostaria de ler, então, aqui o nosso primeiro texto de hoje, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos aprender e estudar a Escritura para que estejamos aptos a realizar as obras que Deus tem para nós. Então, se nós queremos realizar aquilo que Deus tem para nós, precisamos nos aprofundar no estudo da Bíblia, no estudo das Escrituras, para que estejamos aptos, que tenhamos aptidão, que tenhamos essas habilidades necessárias para que possamos, então, viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas, muitas vezes, tem o desejo de saber qual é o seu chamado, de saber o que Deus tem para a sua vida. Quero dizer para você que mais importante até de você descobrir o seu chamado é você estar apto para cumprir esse chamado. Porque se você não estiver apto, se você não se aprofundar na leitura bíblica, se você não aprofundar no estudo das Escrituras, você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para você. Quero também encorajar a gente com outro texto que está lá em Atos 17:11, que diz assim: Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos, as pessoas de Bereia, a igreja dessa cidade, foram considerados mais nobres porque eles se dedicavam ao estudo das Escrituras. Eles receberam a mensagem com grande interesse. Quantas vezes nós temos demonstrado interesse pela mensagem da Bíblia? Fica essa reflexão para nós. Nós, então, precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras e é isso que nós vamos fazer nesse módulo da nossa Escola de Formação Cristã. E você estar aqui já é um sinal que você quer se aprofundar. Então, parabéns, fico muito feliz de estar junto com você nessa caminhada para que juntos venhamos, então, nos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Antes de eu passar aqui para o nosso próximo tópico, eu quero deixar uma citação com você do N.T. Wright, desse livro Simplesmente Cristão, e ele diz assim: o estudo sério das Escrituras pode e deve vir a ser um dos meios para que o céu e a terra se encontrem e os propósitos futuros de Deus cheguem ao presente. A Bíblia é a resposta de Deus ao antigo anseio humano por justiça, espiritualidade, relacionamento e beleza. Não há dúvida de que vale a pena perseverar nessa busca. Ela é um elemento essencial pelo qual, no poder do Espírito, o Deus vivo resgata seu povo e o conduz em sua jornada em direção à nova criação, tornando-o agente dessa nova criação durante a viagem. Então, pensar que o estudo sério das Escrituras, o estudo aprofundado, o estudo que nós vamos fazer, pode vir a ser um dos meios para que os céus e a terra se encontrem e os propósitos de Deus cheguem ao presente. Muito profunda essa verdade e mostra então para nós a importância de nós estudarmos a Bíblia. Então nós vamos começar aqui o nosso tema conhecendo a Bíblia. E a primeira pergunta que vem à nossa mente quando nós pensamos em conhecer é entender o que é, certo? Então, o que é a Bíblia? Se alguém chegar para você e perguntar o que é a Bíblia, como você explicaria? Então, a palavra Bíblia, vamos começar da palavra, ela vem do grego biblios, que quer dizer livros. Então, a Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus. Essa é a resposta básica. A Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus. E a Bíblia, quando ela fala de si mesma, quando você vai ler, a Bíblia ela se autodenomina Escrituras, Sagradas Letras, Palavra de Deus e, no tempo de Jesus, a Lei e os Profetas. E a gente vai ver isso um pouquinho mais profundidade conforme as nossas aulas forem passando.
Agora, é importante a gente entender e se lembrar que quando a gente estiver com a Bíblia nas nossas mãos, nós não estamos apenas segurando um livro que é famoso no mundo todo, o livro mais vendido de todos os tempos, ou essa coleção de livros inspirados por Deus, mas nós temos na nossa mão um livro com o poder de transformar vidas, de transformar comunidades e de transformar até mesmo o mundo. Então a Bíblia tem esse poder de transformar. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E Deus então parece ter delegado de alguma forma à Bíblia algumas coisas que Ele pretende realizar no mundo. Ele escolheu não só se revelar através da Bíblia, mas também realizar coisas no mundo através da Bíblia, porque quando nós lemos e estudamos as Escrituras, nós somos transformados e em consequência comunidades são transformadas, nações são transformadas e o mundo é transformado através da Bíblia. O que significa nós dizermos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Quer dizer que a Bíblia é um livro inspirador, né? Um livro que nos inspira? Não, não é isso que quer dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, muitas vezes a gente tem a noção, né, ou a imagem, ou a impressão que a Bíblia é um livro que foi escrito por pessoas através de um download de Deus na sua mente. Então, que Deus fez um download lá e ela fez e ela então escreveu a Bíblia através desse download. Ou então que foi uma psicografia, né? Deus foi falando aqui, ou ela entrou num transe e escreveu. Não, não foi de nenhuma dessas formas que a Bíblia foi escrita. Na verdade, Deus valeu-se de indivíduos, Ele usou indivíduos que lançaram mão de sua capacidade humana, sério? Então, foi uma parceria, como a gente viu no nosso módulo de oração. Deus, Ele escolhe agir no mundo, muitas vezes, através de uma parceria com os seres humanos. Então, na escritura da Bíblia, foi da mesma forma. Deus valeu-se de indivíduos que lançaram mão da sua capacidade humana, mas a diferença é que Deus agiu através desses seres humanos de maneira poderosa, mantendo o controle durante o processo. Então, Deus, de uma forma que excede o nosso entendimento, muitas vezes, usou os seres humanos e as suas capacidades humanas e as suas habilidades e o seu conhecimento para que a Bíblia fosse escrita através da inspiração do Espírito Santo. Então nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é perfeitamente capaz de agir dessa maneira, inspirando então a Escritura. O que quer dizer essa inspiração? Quer dizer que as palavras, né, que as ideias foram transmitidas pelo Espírito Santo para as pessoas, elas foram inspiradas por Deus e escreveram então a Bíblia. Quero ler aqui com você 2 Pedro 1, de 19 a 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos que as profecias da Escritura não provêm de uma interpretação pessoal, mas Pedro então aqui nos ensina que esses homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, e é assim que nós cremos que a Bíblia foi escrita. E as Escrituras são um dos pontos de encontro entre o céu e a terra. Pensar que é a palavra de Deus revelada a nós, a forma como Deus se revela à humanidade, é um ponto de encontro entre o céu e a terra. Nós muitas vezes ansiamos pela manifestação da presença de Deus, quando nós oramos, quando nós adoramos, e eu quero dizer para você que há manifestação da presença de Deus também quando nós lemos e estudamos a Bíblia. Por isso que é tão importante nós fazermos uso desse veículo e das Escrituras, que é tão importante e tão transformador, e um dos pontos de encontro entre o céu e a terra. Então, como nós vimos, foi uma parceria. Os autores, compiladores, editores e até mesmo os copiadores da Bíblia, porque a Bíblia, como a gente vai ver, foi escrita num período longo de tempo, foram incorporados aos propósitos de Deus,
que incluíam a comunicação por escrito da sua palavra para nós. Então, esses seres humanos, esses autores, compiladores, editores e copiadores foram usados por Deus para cumprir os seus propósitos através da comunicação da sua palavra para nós. Para nos mostrar que Deus deseja operar no mundo através dos seres humanos e deseja comunicar-se com os seres humanos verbalmente. Então, Deus deseja se comunicar conosco. Se Deus não desejasse se comunicar conosco, não teria deixado a sua palavra para nós. Mas Deus deseja sim se comunicar conosco, porque o nosso Deus é um Deus relacional, anseia por relacionamento conosco, as suas criaturas e os seus filhos, através de Jesus. Agora, qual é o propósito das Escrituras? Porque a gente sabe que o estudo precisa ter um propósito. E o propósito da Escritura é muito mais do que fornecer informação. Então, o propósito da Bíblia não é apenas oferecer informação, e a Bíblia traz muita informação e nós precisamos estudar e aprender, mas é mais do que isso, é mais profundo. Ela nos dá forças para executar a tarefa que Deus nos chama a realizar. Então, a Bíblia não só nos informa, mas ela nos forma e fortalece para que venhamos a realizar aquilo que Deus tem para nós. Como nós falamos antes, ela nos dá aptidão, mas não só aptidão no sentido de habilidade, mas também de fortalecimento e capacidade para que isso venha a acontecer. A Bíblia não é apenas uma referência para aqueles que desejam saber se estão agindo certo ou não. Não é apenas uma referência para eu ver se eu estou agindo certo, para que então eu vá para o céu ou não. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, ela nos foi dada para equipar as pessoas para que cumpram os propósitos da nova aliança e da nova criação. Nós não estamos simplesmente encontrando um caminho para chegar a são e salvo até a eternidade, mas nós estamos realizando a vontade de Deus aqui na terra e nós estamos cumprindo os propósitos de Deus aqui na terra, para que, venha o reino de Deus aqui à terra, como a gente aprende na oração do Pai Nosso, para que haja a manifestação do reino de Deus aqui na terra, e nós somos as pessoas, nós somos o canal para que isso aconteça aqui na terra. Então nós precisamos entender que a Bíblia não apenas nos mostra o que é certo e errado, e ela faz isso sim, mas ela nos equipa para que vivamos os propósitos de Deus para nós. N.T. Wright fala uma coisa que eu acho incrível assim, para nós pensarmos e meditarmos uma reflexão. Ele diz que a finalidade da Bíblia é equipar o povo de Deus para fazer a obra de Deus no mundo de Deus, não servir de desculpa para eles se acomodarem presunçosamente, achando que são os donos de toda a verdade sobre Deus. Não sei você, mas essa passagem fala muito comigo, no sentido de que eu não apenas sei a verdade para que eu me sinta dona da verdade, mas para que eu faça a obra de Deus aqui na terra, que nós sejamos então encorajados a usarmos a Bíblia com a totalidade daquilo que ela proporciona para nós. De dar forças para executar a tarefa, de nos equipar para cumprir a tarefa e os propósitos de Deus aqui na terra. Mas então vamos continuar aqui estudando a Bíblia, entendendo um pouco melhor do que a Bíblia é. E a Bíblia é dividida, como vocês sabem, em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em um período de aproximadamente 1000 anos e o Novo Testamento em menos de um século. E essa palavra, testamento, é uma tradução da palavra que também significa aliança. Então, a velha aliança e a nova aliança. Por quê? Porque a tradição cristã afirma que os eventos referentes a Jesus foram o meio pelo qual as profecias foram cumpridas e Deus renovou a sua aliança e assim resgatou o mundo. Então, por isso que nós dizemos que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque houve uma renovação da aliança através do sacrifício de Jesus por nós. E o fato de essas duas partes da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, terem nomes diferentes, mas semelhantes, nos traz essa questão que a Bíblia judaica, o Velho Testamento, continua como parte vital das Escrituras cristãs. Então, o Velho Testamento é parte vital da Escritura e não deve ser desconsiderado de maneira nenhuma. Por isso que nós precisamos também estudar o Velho Testamento.
estudar o Antigo Testamento. Não podemos desconsiderar a maior parte da nossa Bíblia, porque se você pegar a sua Bíblia aí e segurar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ver que o Velho Testamento é 2/3, se não mais, da sua Bíblia, e o Novo Testamento é essa parte. O que nós fazemos muitas vezes é, eu estudo o Novo Testamento, eu leio o Novo Testamento, mas eu desconsidero toda a parte do Antigo Testamento, e não é isso que Deus intencionava para nós, porque deixou para nós tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, e nós precisamos ler, estudar e entender os dois. Claro que o Antigo Testamento é para muitos de nós mais difícil de compreender, porque não só traz uma cultura diferente, que o Novo Testamento também foi escrito em uma cultura diferente da nossa, mas em um modo de vida diferente do nosso, em um momento, né, da história anterior a Jesus Cristo. Então, a história do povo de Israel, é as escrituras do povo de Israel, e nós muitas vezes não entendemos ou achamos que é difícil de ler, de interpretar, não entendemos, existem coisas que nós achamos difíceis de entender, por isso que nós deixamos muitas vezes de lado, mas precisamos resgatar a importância do Antigo Testamento e entender que é importante, que nós precisamos também estudar e que Deus fala conosco através também do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, é a Bíblia que Jesus tinha. Se você pensar que Jesus, a Bíblia que ele tinha era o nosso Antigo Testamento de hoje em dia. Essa era a Bíblia que não só Jesus tinha, mas que os apóstolos tinham e que a igreja primitiva tinha. Essa era a Bíblia a que eles tinham acesso, porque o Novo Testamento estava sendo escrito no decorrer da vida da igreja primitiva. Então, a Bíblia a qual eles tinham acesso, e a Bíblia a qual então Paulo se refere aqui quando fala para Timóteo que toda a escritura é útil para o ensino, ele quer dizer toda a escritura do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham na época. Então nós precisamos entender que se refere ao Antigo Testamento, nós então precisamos estudá-lo também. Agora, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela é dividida, ela é agrupada em 3 seções. Então, a primeira seção são os primeiros 5 livros, e uma curiosidade é que a ordem dos livros é diferente na Bíblia hebraica, então a ordem é diferente da ordem do nosso Antigo Testamento de hoje em dia. Ela foi escrita ela era organizada em uma ordem diferente, até porque, se você pensar, naquela época não existiam livros como nós pensamos hoje em dia, esse livro encadernado, eram pergaminhos, então eram rolos de papiro, né, que era aquele papel feito com um vegetal, uma folha vegetal, acho que casca de árvore, se eu não me engano, que eles então eram um material caro, e eles escreviam nesses papiros, eram rolos, então haviam diversos rolos que constituíam o Antigo Testamento. E eles tinham uma tradição de seguir uma certa ordem, mas não era assim como nós temos um livrinho que uma página depois da outra. Eram rolos, e cada rolo tinha aí os seus livros. Alguns livros eram colocados em um rolo juntos, certo? Então aqui a gente tem os primeiros 5 livros, que é a Torá, que é a palavra hebraica para lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros também do nosso Antigo Testamento, e eles são atribuídos a Moisés. Tradicionalmente nós atribuímos eles a Moisés, e Moisés foi o primeiro profeta a preservar as palavras de Deus na forma escrita. Ele foi o primeiro que escreveu, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, especificamente, trabalhar melhor a questão da Torá. A coletânea seguinte, então nós temos a Torá com esses primeiros 5 livros. Em seguida, nós temos a seção conhecida como os profetas, que inclui os livros considerados históricos, como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e os livros dos grandes profetas, os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, que são Oséias e os demais profetas, que você tem também na sua Bíblia. Os profetas maiores e os profetas menores. A terceira seção, ela era encabeçada pelos Salmos, começava com os Salmos, e ela é conhecida simplesmente como os escritos. Então a gente tem a Torá, os profetas e os escritos, e esses escritos incluem material bem antigo, e algumas partes, como por exemplo o livro de Daniel, que foi colocada e aceita somente nos últimos 200 anos antes de Cristo. Então a gente tem aí nesses escritos tanto salmos,
como literatura mais antiga, literatura de sabedoria, literatura poética e outros escritos dentro dessa seção, então, da Bíblia hebraica. A Torá, os profetas e os escritos, eles somam 39 livros ao todo, que é o que nós temos no nosso Antigo Testamento. Então, o nosso Antigo Testamento de hoje, na sua Bíblia e na minha Bíblia, são exatamente os mesmos 39 livros que os judeus, nos tempos de Jesus, consideravam como a palavra de Deus, que consideravam como as escrituras, que eram a Torá, os profetas e esses demais escritos, totalizando 39 livros. E essas 3 divisões, então, essas 3 seções da qual nós estamos falando, se tornou a relação oficial dos livros sagrados do povo judeu. Se tornou o cânon. Cânon é uma palavra grega que quer dizer régua e que se refere à lista oficial dos livros que eram considerados parte da Bíblia hebraica. Então, o cânon do Velho Testamento se constitui desses 39 livros. Livros que surgiram, que nós vamos ver depois, antes do Novo Testamento, não eram considerados como parte das Escrituras, não faziam parte desse cânon. Então é muito importante a gente entender que o cânon do Velho Testamento se constitui de 39 livros, esses livros que estão no nosso Antigo Testamento, nas nossas Bíblias protestantes atuais. Em que língua foi escrito o Velho Testamento? Então a gente tem a nossa Bíblia em português, certo? Várias versões. E muitas vezes nós não sabemos ou não pensamos nem mesmo que a Bíblia foi escrita em outra língua que não o português, obviamente, porque ela trata do povo judeu, em primeiro lugar, no Velho Testamento. Então ela foi, obviamente, escrita em hebraico. O Velho Testamento foi escrito todo em hebraico. Algumas partes, por exemplo, de Daniel, de Esdras, alguns versículos em Jeremias, algumas palavras em Gênesis, estão escritas em aramaico, que é uma língua similar ao hebraico, uma língua antiga. E que era uma língua que, inclusive, era falada também nos tempos de Jesus. Então, Jesus viveu no período do Império Romano e a língua falada lá era o grego, mas também entre o povo judeu, especialmente o aramaico, era grandemente falado. Mas o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E muitos estudiosos concordam que muitos livros do Antigo Testamento alcançaram o seu formato definitivo por meio de um trabalho de edição. Passaram então por um processo de edição. Quando a gente lê inclusive a palavra de Deus, a gente lê em vários versículos diferentes falando sobre os escribas, aqueles que escreviam a lei, que tinham todo o cuidado de copiar, escrever. Então, muitos desses foram usados por Deus para fazer esse trabalho de edição e que deve ter levado séculos, envolvido um volume considerável de textos adicionais, porque se você pensar que, como eu falei, eles eram escritos em papiros enrolados e tinham esses rolos. Essa compilação levou bastante tempo, desde os tempos de Moisés, como a gente falou aqui, o Velho Testamento todo foi escrito num período de 1000 anos, então algo milenar. Muitas vezes nós aqui na nossa era, 2020, não conseguimos nem pensar o que é um livro ser escrito no decorrer de 1000 anos, certo? Mas é assim que foi escrita a Bíblia. E então, vários desses livros passaram por um processo de edição, como por exemplo o livro do profeta Isaías, mas ainda assim eles mantêm uma coerência interna que é notável e que é surpreendente e que é realmente sobrenatural. Mantém essa coerência, embora tenha sido escrito nesse período de 1000 anos, embora tenha passado por esse processo de edição, de compilação, até chegar a esses 39 livros e a esses rolos sobre os quais a gente está falando aqui. O nosso conhecimento do texto original do Antigo Testamento tem sido muito enriquecido pelas descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Então, quando você fala em Antigo Testamento, quando você fala da produção da Bíblia, até chegar no cânon que a gente tem hoje em dia, nessa lista oficial de livros, é impossível não falar sobre os manuscritos do Mar Morto. O que são esses manuscritos que, às vezes, a gente ouve falar, até mesmo na mídia, até mesmo no canal de história, se você gosta lá de ver aqueles documentários, meu irmão gosta bastante. Esses manuscritos são um conjunto aí de 900 manuscritos, supostamente produzidos por membros de uma antiga seita judaica, que então se retirou para viver isoladamente na região do Mar Morto. E eles foram descobertos na região de Qumran, que fica
entre o Mar Morto e a Cisjordânia, entre 1947 e 1956. Então, uma descoberta, se você pensar em termos arqueológicos, relativamente recente. Agora, o que inclui esses manuscritos, que é super interessante? Eles incluem cópias da maioria dos livros do Antigo Testamento e eles mostram que muitos manuscritos posteriores, os manuscritos que a gente tem hoje em dia, estão bem próximos aos textos conhecidos nos dias de Jesus. Por quê? Porque esses exemplares dos manuscritos do Mar Morto são datados do século IV a.C. Então, eles são datados antes de Jesus, antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, foi quando eles foram feitos e foram lá guardados. Então, eles são considerados o exemplar mais antigo da Bíblia hebraica já encontrado por descobertas arqueológicas, e a semelhança com os livros que nós temos hoje em dia é muito grande. E aí, então, nós vemos o quanto que a palavra de Deus permaneceu a mesma, não mudou, não foi alterada. E aí a gente vê que as profecias do Antigo Testamento, porque esse era um tema muito debatido pelas pessoas, de que não havia cópias, por exemplo, de Isaías anteriores ao nascimento de Cristo, não havia cópias que nós tínhamos acesso, foram encontradas, então, aqui, datadas de 4 a.C., que narram, como nós conhecemos, o livro do profeta Isaías, que narram a profecia a respeito da vinda do Messias, que Jesus cumpriu cabalmente, completamente. Então, essa foi uma descoberta muito considerável aí no sentido apologético da defesa da Bíblia e da defesa da nossa fé também para as pessoas que, enfim, têm dúvidas, certo? E aí, então, durante aproximadamente 200 anos antes de Cristo, todos esses livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, foram traduzidos para o grego, provavelmente no Egito, beneficiando um número crescente de judeus que tinha como primeira língua o grego, por conta do Império Romano e por conta da cultura que se formava na época. E essa Bíblia grega, então, produzida em grego, traduzida do hebraico para o grego, é conhecida como Septuaginta. Então, você talvez já tenha ouvido falar, alguém mencionar a Septuaginta. Quando alguém fala sobre Septuaginta, nada mais é do que a Bíblia hebraica, que o Antigo Testamento traduzido para o grego. Tá bom? Então, a Septuaginta é essa tradução para o grego, feita 200 anos antes de Cristo. Foi nessa época também, nesse período aí, de 400 anos antes de Cristo, que surgiu os livros que passaram a ser conhecidos como apócrifos. Você que talvez, né, já tenha feito parte da tradição católica ou que conhece um pouco mais, já tenha ouvido falar sobre os livros apócrifos, e foram esses livros que surgiram então nesse período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o chamado período intertestamentário, entre os dois testamentos, certo? Que é aí mais ou menos 400 anos. Com o surgimento desses livros, teve um grande debate sobre o status desses livros, sobre a validade desses livros na igreja primitiva, e que foi retomado nos séculos XV e XVI, na época da Reforma Protestante, quando algumas bíblias incluíam os apócrifos e algumas bíblias não incluíam os apócrifos. Então, quando a gente fala dos apócrifos, é importante a gente saber que os apócrifos não fazem parte do cânon da Bíblia Sagrada. O que é o cânon? A lista oficial dos livros inspirados. Para que servem então os livros apócrifos? Para que nós usamos? Os livros apócrifos podem ser lidos? Claro que podem ser lidos, mas não podemos lê-los como escrituras, como palavras de Deus, como Bíblia. Não, eles são livros que nós podemos ler para entender detalhes históricos da época, para entender o pensamento da época, mas nós não podemos entender que os livros apócrifos são palavras de Deus para nós. O cânon da Bíblia hebraica, o cânon do Velho Testamento, se encerrou em Malaquias. Então, após isso, livros escritos depois de Malaquias, que é o caso dos livros apócrifos, não são considerados parte da Bíblia. Agora eu vou trazer então algumas explicações. Existe um historiador judeu
que se chama Joséfo, que ele nasceu entre 37 e 38 depois de Cristo, então aí mais ou menos 40 anos depois de Cristo, é a época que Joséfo nasceu. Ele foi um grande historiador judeu, que estudou muito a história judaica, que era um homem muito culto, e ele declarou que os apócrifos não poderiam ser considerados de crédito igual às escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque após Malaquias não houve mais os profetas com aquela voz profética característica como havia antes, né? Até dito que que o Espírito Santo se afastou de Israel após Malaquias e não mais falou. Houve esse tempo do silêncio entre 400 anos até a vinda do Messias, na verdade até João Batista e a vinda então do Messias. Então é importante entender que esses livros então não são inspirados por Deus, esses livros escritos entre esses 400 anos. Além disso, além da afirmação desse historiador que conhece muito, que nós então estudamos, o Novo Testamento não traz nenhum registro sobre esses livros apócrifos. O Novo Testamento traz, né, citações, cita mais de 295 vezes o Velho Testamento, e de quase todos os 39 livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, mas não menciona nenhuma vez os livros apócrifos e não traz nem mesmo algum embate entre Jesus e os mestres da lei, por exemplo, ou entre Jesus e os fariseus sobre esses livros apócrifos. Eles não são nem mesmo mencionados no Novo Testamento, enquanto os outros livros que fazem parte do cânon da lista oficial de livros estão lá mencionados e citados. Então aqui a gente vê que os autores do Novo Testamento concordavam que o cânon estabelecido no Antigo Testamento era aquele que nós temos até Malaquias, com esses 39 livros. Então, por isso que nós não consideramos os livros apócrifos como parte da Palavra de Deus, como parte da Bíblia, como escritura, tá bom? São livros que trazem o panorama histórico, o panorama de pensamento, sabedoria. São livros que podem ser aproveitados, claro, mas não como Palavra de Deus, tá bom? Então, pensando agora, seguindo essa nossa linha do tempo, aí a gente falou do Antigo Testamento, mencionou esse período intertestamentário, essa palavra é difícil de falar, intertestamentário, e a gente então vai falar agora um pouquinho do Novo Testamento. O Novo Testamento é constituído aí de 27 livros, são os livros que a gente conhece mais, que a gente lê mais no nosso dia a dia, talvez, não sei. Mas na minha vida isso é uma verdade. Eu leio muito mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, embora eu tenha tentado me aprofundar aí no Antigo Testamento também. Mas no decorrer da minha vida cristã eu li o Novo muito mais vezes, li os Evangelhos muito mais vezes, e tudo bem, não estou dizendo que você não deva ler o Novo Testamento, não, você deve ler o Novo Testamento porque é o que traz a nova aliança, é o que traz os ensinamentos de Jesus para nós, que é a base da nossa fé, mas não desmerecendo o que veio até então, certo? Tudo é Bíblia, tudo é Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E o Novo Testamento, esses 27 livros, foi escrito no período de 2 gerações, ou seja, até o final do primeiro século já estava escrito o Novo Testamento. Então, diferença, né, entre o Antigo Testamento escrito num período de 1000 anos e o Novo Testamento escrito num período de 100 anos apenas, até menos. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, as 13 cartas de Paulo, foram reconhecidos e aceitos como autênticos desde o começo. Então, até mesmo a gente vai ver, quando estudar o Novo Testamento um pouquinho mais a fundo, as referências que os autores fazem entre si. Por exemplo, Pedro referenciando Paulo, os escritos de Paulo como escrituras. E aí, ao menos até o início da metade do 2º século, esses livros já estavam aí consolidados como escrituras. Existiram algumas dúvidas, tais, por exemplo, como Hebreus, Apocalipse, algumas cartas menores que eram de menor circulação ou que, por exemplo, não tinham a sua autoria confirmada, como é o caso, por exemplo, de Hebreus, que não sabemos exatamente, confirmadamente, com toda certeza, quem escreveu. E essas dúvidas, então, a respeito desses livros foram sanadas até o século III. Então, até o século III, o cânon do Novo Testamento já estava formado. E foi formado, então, como nós temos hoje em dia, a lista oficial de livros do Novo Testamento, esses 27 livros, de Mateus até Apocalipse, que nós temos hoje em dia na nossa Bíblia.
É muito importante a gente destacar que as evidências históricas sobre o Novo Testamento estão num nível muito mais elevado, muito mais alto do que qualquer livro do mundo antigo. Se a gente pensar aí os livros, por exemplo, da Odisseia, Ilíada, os livros dos poetas gregos da Antiguidade, os escritos filosóficos de Sócrates, Platão, Epicuro, enfim. Se a gente pensar em todos esses livros históricos que a gente tem da época grega, as evidências e a documentação que nós temos no Novo Testamento é muito maior do que a documentação desses livros, no sentido de cópias a que temos acesso, da antiguidade das cópias a que temos acesso e da pesquisa que foi feita para verificar a autenticidade e a autoria desses livros. O que nós temos no Novo Testamento é muito superior, a pesquisa que foi feita é muito superior, o nível de documentos que nós temos é muito superior, o número de cópias que nós temos é muito superior do que qualquer dessas obras gregas que são aí grandemente aceitas na nossa sociedade. Então nós vemos que nós temos aí centenas de manuscritos antigos do Novo Testamento de parte ao todo. Nós temos aí dezenas de manuscritos do Novo Testamento que datam do 3º ao 4º séculos e alguns poucos datados também do 2º século. Então são muito próximos do real acontecimento do evento da vida de Cristo e da igreja primitiva. Então há sólidas evidências disponíveis de que o material que nós temos em mãos hoje é efetivamente aquilo que os autores bíblicos escreveram. Aí quando a gente fala, sobre o estabelecimento do cânon, dessa lista de livros, por exemplo, os 27 livros do Novo Testamento, o que impulsionou a igreja a estabelecer esse cânon, a estabelecer essa lista de livros, Pode parecer que foi um desejo de apresentar uma teologia social ou politicamente aceitável, que então foi determinado esses 27 livros, mas na verdade não. O impulso para o estabelecimento desse cânone, o impulso para que fosse feita essa lista oficial dos livros do Novo Testamento, aquilo que seria considerado então a Escritura, veio por parte daqueles que ofereciam cânones rivais, por exemplo, os gnósticos, as outras seitas que estavam surgindo na época da igreja, aqueles que eliminavam partes importantes dos livros. Então foi por isso que foi determinado o cânon do Novo Testamento, aí até o século III. Isso já estava fechado por conta desses questionamentos que surgiam, dessas seitas que surgiam, querendo mudar aquilo que tinha sido escrito e que constava nas Escrituras. E aí, claro, que surgiram nesse meio tempo vários textos posteriores, aí depois do ano 50 depois de Cristo, que eram cartas ou sermões que incluíam documentos diversos, de diversos ensinamentos, apostólicos ou não, de pessoas diferentes. E aí, então, não é como se não tivesse nada escrito, só esses 27 livros. Tinham outros escritos, mas que não comportavam a palavra de Deus, como esses 27 escritos são de fato. Então, esses 27 livros do Novo Testamento foram aí fechados nesse cânon, entendidos como aqueles que eram de fato a palavra de Deus, aqueles que eram de fato inspirados pelo Espírito Santo. Durante boa parte da história da igreja, as igrejas do Oriente leram a Bíblia em grego, como a gente sabe, aí tanto o Velho Testamento quanto o Novo. O Novo Testamento, aliás, eu não falei, mas foi escrito em grego, que era a língua oficial do Império Romano. Então, o Novo Testamento, tanto os evangelhos, quanto as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os demais livros, as cartas de João, foram escritos em grego. Então, quando a gente pensa na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, foi em grego, e nós temos aí diversas traduções para diversas línguas. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque as igrejas do Oriente tinham a Bíblia em grego por muitos anos, por boa parte da história da igreja, e a igreja do Ocidente tinha as escrituras em latim. Então, a língua do Império Romano oficial foi mudada para o latim, e então a Bíblia foi traduzida para o latim, e era essa Bíblia que foi usada por muito tempo na história da igreja, até a Reforma Protestante do século XVI, que a gente conhece aí com Martinho Lutero e outros, que então
trouxeram o conceito de tornar a leitura da Bíblia disponível a todas as pessoas em sua própria língua. E é graças a esses reformadores que nós, então, temos hoje em dia a Bíblia no nosso idioma, porque até então ela era, no caso do Ocidente, em latim, e somente as pessoas que estudavam latim, somente, por exemplo, a elite da igreja conseguia ler as escrituras por si mesma. E a leitura das escrituras por si mesmo, né, pelas próprias pessoas, não era nem encorajada, era desencorajada. Por quê? Porque achavam que eles não iam conseguir compreender. E aí, então, Martinho Lutero, William Tyndale e outros foram que fizeram esse trabalho de tradução da Bíblia para que, então, houvesse acesso na língua de cada pessoa, cada um ter a palavra de Deus disponível em sua própria língua. E esses esforços continuam até hoje, por exemplo, com a Sociedade Bíblica, os tradutores bíblicos Wycliffe, que é a Missão Além, por exemplo, estão nesse trabalho até hoje, buscando traduzir a palavra de Deus, traduzir a Bíblia para todos na sua própria língua nativa, ao redor do mundo. É o que muitos dos nossos missionários fazem, é o que muitas pessoas que nós conhecemos fazem, porque ainda existem muitas línguas nativas, muitas línguas ao redor do mundo que não têm nem mesmo parte da Bíblia traduzida para o seu próprio idioma. Então, esse trabalho continua até hoje, desde o século XVI até hoje, sendo feito. E temos avançado sim, mas ainda há muito a fazer. E eu quero aqui, então, para a gente encerrar essa primeira aula desse panorama bíblico, panorama sobre a Bíblia, deixar uma reflexão para o valor que nós damos à nossa Bíblia. Pensar, que se você parar para pensar, que a Bíblia foi escrita em hebraico, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, que o Novo Testamento foi escrito em grego, que até o século XVI as pessoas não tinham acesso à Bíblia na sua própria língua, não podiam ler, não podiam estudar, não podiam compreender. E nós, hoje em dia, temos tantas Bíblias disponíveis, temos tantas versões diferentes disponíveis, temos tantos recursos disponíveis de livros que explicam a Bíblia, livros que nos trazem entendimento. E quantas vezes nós deixamos de estudar a Bíblia, mesmo tendo tanto acesso? Pessoas lutaram para que nós tivéssemos a Bíblia hoje em dia e nós precisamos não só honrar essa luta dessas pessoas, mas entender que a leitura da Bíblia e o estudo das Escrituras é fundamental para a fé cristã, é fundamental para conhecermos a Deus, é fundamental para que cumpramos os propósitos de Deus e é fundamental para que venhamos a crescer e a estar aptos para viver como cidadãos do reino aqui na terra. Então quero te encorajar nessa semana a você abrir a sua Bíblia, se você não tem lido a Bíblia, retomar a sua leitura, mas não apenas ler como um livro qualquer, mas ler como de fato o livro que é, um livro que tem o poder de transformar a sua vida, transformar essa nação e transformar as nações da terra. Que Deus abençoe você e a gente se vê de novo na semana que vem.